Essa moda de refazer capa no Booktube já acabou? Então retorna porque agora eu cheguei. Faz muito tempo que eu não vejo um vídeo desse tipo na minha timeline, talvez eu esteja um pouco atrasado, mas eu não posso fazer nada porque agora eu tenho dons criativos para colocar minhas capas em jogo. Esse é um vídeo um pouco singelo, tô tímido ainda, só fiz 3 capas. Por isso, se você quiser mais, me pede aí nos comentários e aproveita, já deixa ideia de qual capa você quer que eu refaça. Vamos começar com um sci-fi nacional que eu adorei e trouxe aqui pro canal num vlog de leitura, recomendando livros do Kindle Unlimited, ó. Não deixa essa oportunidade passar, ele tem no Kindle Unlimited. O nome da coleção se chama O Quarto Mistério, o primeiro livro, Um Encontro com o Caos. E essa é a capa atual desse livro. Eu tô conversando com o autor e ele realmente já tem planos para trocar de capa. Mas nessa conversa, eu acabei achando inspiração para minha capa. Eu falei, então, já que eu quero fazer esse vídeo refazendo capa, vamos começar com essa. E nesse livro, a gente tem o protagonista chamado Adam, que ele quer desvendar uns mistérios da física. Nesse livro existem esses mistérios e quando a pessoa descobre um mistério, ela ganha superpoder daquele elemento da física em específico. Então esse é um protagonista que precisa estudar bastante para chegar nesse nível de ter o superpoder. Então a minha inspiração inicial para a capa desse livro são livros didáticos de física. Eu queria que fosse uma capa que a pessoa passasse pela livraria e falasse, essa podia ser a capa do Randall, mas não é. E esse também é um livro que eu acho muito interessante porque ele não é tão adulto a ponto de afastar o público jovem, mas ele também não é tão jovem a ponto de afastar o público adulto direito que quer crescer e evoluir. Ele mescla bastante elementos interessantes para atrair esses dois públicos. Então eu queria que fosse uma coisa adulta, mas ao mesmo tempo fosse descolada e jovem numa paleta de cores sci-fi que eu gosto bastante, que é azul, roxo e verde. Eu queria que o título da série, O Quarto Mistério, tivesse uma personalidade própria. E como essa também é uma história de ficção científica que se trata de fendas interdimensionais, ou seja, do multiverso, eu bolei essa capa aqui. Eu fiz esse corte na logo do Quarto Mistério inspirado em His Dark Materials, que eles fizeram isso pra série, que também vai falar sobre universos paralelos, né, fendas interdimensionais. Então eu resolvi me apropriar para esse livro também. Se você bateu o olho nessa capa, você pensou, livro didático de física. Pois é, era isso que eu queria. Trazer um elemento de dentro da história para fora, como se você estivesse lendo um dos livros que o Adam leu dentro da história para ele aprender física. Porque apesar de ser um livro de ficção, acho que dá pra você aprender um pouquinho sobre ciência, não é? Não dá, Iago, pra aprender? Dá pra aprender muita coisa. Então, no fundo, a gente tem essa imagem do universo com uma figura geométrica aí na frente, dando essa sensação de mistério e também de conexão de mundos. E se você reparar no centro, a gente tem várias fórmulas matemáticas, gráficos, porque o protagonista, ele vai precisar estudar bastante física, né? Então, fórmulas matemáticas, gráficos tem tudo a ver, e isso está bem no centro dessa forma geométrica, dando a ideia de que, assim, no centro de tudo existe a física. Todas as conexões, tudo que existe no mundo só existe porque a física está ali no cerne da questão. E aí, ali embaixo, a gente tem Um Encontro com o Caos, numa outra fonte. Matheus Souza Célios, o autor, né? M. Souza Célios, como ele publica. E eu gostei bastante porque esse contraste entre o azul do fundo e o verde do Quarto Mistério, eu amei. Espero que você tenha gostado também. Minha segunda capa é de uma ficção científica, mais especificamente uma distopia que eu amei bastante. E na verdade é uma distopia pós-apocalíptica e se tornou um dos livros favoritos da minha vida. Eu estou falando de Estação 11, da Emily St. John Mandel. Esse livrinho aqui. Eu não canso de panfletar esse livro, por isso eu não podia perder essa oportunidade e ainda dar uma capa que chame a atenção, que valorize o potencial desse livro, porque essa capa aqui, eu acho que você concorda comigo, não valoriza. Não valoriza, não adianta. Depois que você lê o livro, ela vai fazer um pouco de sentido, mas ainda assim dá pra gente melhorar pegando as mesmas inspirações e as mesmas ideias dessa capa aqui. Eu não queria desvirtuar muito da ideia dessa capa aqui, então você vai perceber que tá um pouco parecida, porém bem diferente. Por quê? Qual é a ideia dessa capa aqui? Trazer tranquilidade para o leitor. É um livro pós-apocalíptico? É um livro que a humanidade se acabou por causa de uma pandemia? É também, e eu fiz essa leitura em fevereiro de 2020, olha só. Mas é um livro muito sereno,
é tranquilo, não é um livro de ação, é um livro sobre personagens. Então essa capa traz uma certa tranquilidade que eu queria para a minha capa também. Mas eu acho que Estação 11 nessa capa não é valorizada. Não dá para você bater o olho nessa capa e pensar que é um livro de ficção científica. Não dá para você olhar para essa capa e perceber que é um livro apocalíptico. Eu queria que tivesse alguma coisa na minha capa que chamasse a atenção do leitor e causasse desconforto. Essa é a palavra-chave aqui. Mas também um desconforto com personalidade. Eu acho que Estação 11 aqui não é valorizado. Pois bem, então depois de um trabalhinho, eu fiz essa capa para Estação 11. Se você ficou desconfortável com o título, eu atingi o meu objetivo. Mas vamos falar sobre o fundo primeiro. Eu peguei a mesma ideia de paisagem serena para a minha capa. Só que, em vez de um acampamento, eu coloquei uma montanha de neve no amanhecer. Para mim, a capa de Estação 11 tem que se passar no inverno, porque o inverno é a estação mais triste do ano, é a estação da melancolia, e esse para mim é um livro muito melancólico, é a estação da tranquilidade e também a estação da dificuldade, que são ideias que para mim remete muito ao livro e eu queria que tivesse na minha capa. O céu estrelado é proposital porque eu acho que céu estrelado remete a gente logo de cara à ficção científica. Você olha para esse livro e você pensa, isso deve ser uma ficção científica. E era isso que eu queria. E o título, ele não parece combinar com essa capa, ele é bagunçado. Ele é para te deixar desconfortável, porque é justamente isso que Estação 11 faz nessa história. A Estação 11 é o elemento que vai tirar o sono de certos personagens aqui. Ele é o diferente, ele é algo que não está combinando. E ao mesmo tempo, eu acho que esse título dá personalidade para Estação 11 e também um quê de ficção científica, afinal eu me inspirei nos livros do Blake Crouch para fazer isso. Agora vamos conversar sobre essa figura de fundo? Não sei se você reconheceu, mas é Shakespeare. Dentro desse livro, os protagonistas eles vão fazer parte de uma caravana de teatro que vão percorrendo os Estados Unidos levando peças do Shakespeare para a população, o que sobrou da população. Então esse livro tem essa junção do no futuro, o futuro apocalíptico, mas sempre remetendo ao passado. Então eu queria que tivesse esse elemento de conectividade. Então Shakespeare no céu estrelado faz essa junção do passado com o futuro, mas o detalhe é que só tem a figura de Shakespeare do nariz para baixo. Os olhos não estão aparecendo, porque Shakespeare não está vendo essas peças. É uma homenagem para ele, mas o mundo está devastado. 99% da população se acabou, então Shakespeare não está de olho nessas peças. E bem, como esse livro é publicado pela Intrínseca, coloquei o logo da Intrínseca ali embaixo e também um blurb. No livro original é um blurb, é um comentário do George R. R. Martin, que pra mim não quer dizer nada com história e eu tô com raiva dele, então eu retirei e substituí por um blurb da Entertainment Weekly, que diz assim: não é um romance sobre crise e sobrevivência, é sobre arte, família, memória, comunidade e sobre a coragem necessária para enxergar o mundo com olhos esperançosos, que para mim tem tudo a ver com a história e se amarra com o elemento do amanhecer da minha capa. O amanhecer é a predição de um novo dia, de que as coisas podem melhorar, de que a humanidade pode renascer novamente. Então, para mim, essa capa combina muito bem com a história e eu tô todo arrepiado aqui explicando que eu quero fazer essa releitura. Eu amei a minha capa de Estação 11. E você, o que achou? E um vídeo refazendo capas de ficção científica, de principalmente livros que eu gosto bastante, não poderia faltar ele. Você sabe. Problema dos Três Corpos. Principalmente porque eu acho que a capa aqui no Brasil não dá a personalidade que esse livro merece. Você olha essa capa aqui, você não pensa, esse é o melhor livro de ficção científica que eu vou ler na minha vida. O resto da trilogia, A Floresta Sombria e O Fim da Morte, até tem um pouco de personalidade por causa da cor. O roxo e o azul, como a gente já conversou, pra mim é muito ficção científica. Mas o problema com essa capa branca, não dá, gente. Não dá, é muito mortinha. Precisava de algo pra chamar a atenção do leitor. E eu tava com muita dificuldade de arrumar inspiração pra essa capa, até que eu encontrei uma ilustração que me iluminou. E eu pensei, eu poderia fazer uma edição de luxo do Problema dos Três Corpos. Sabe Darkseid fazendo aquelas edições que parecem coisas antigas? Tipo Drácula, não sei mais outras opções, mas você imaginou. Pois bem, então para você imaginar essa capa que eu vou te mostrar, você tem que imaginar. É uma edição de luxo, vai ser capa dura, vai ter fitinha e tudo dentro. Provavelmente uma edição comemorativa de aniversário, pensa assim. A questão das cores para mim foi fácil, que é ficção científica, então um azul escuro com um amarelo esverdeado ou verde amarelado. Dependendo da pessoa, você vai enxergar uma cor diferente. Qual cor você enxerga, Iago? Verde e amarelado.
Aí, eu já enxergo. Não, eu enxergo isso também. O título. Eu queria que o problema dos três corpos tivesse personalidade e foi muito difícil de encontrar uma fonte para essa personalidade que eu queria, hein? Mas vamos lá, é meio minimalista mesmo. Essa é a minha capa para a edição de luxo do Problema dos Três Corpos. A fonte do título, ela é simples, mas ela tem uns detalhezinhos de interferência, inclusive esse é o nome da fonte, que faz referência à comunicação dos alienígenas com os terráqueos. Então não é uma fonte muito desenhadinha, ela é séria, porém tem um detalhezinho que faz referência para a história. Na capa, a gente tem os três corpos celestes, fazendo total referência para a história, né? Esse é um problema que os personagens têm que resolver dentro do livro. Tem essa imagem de fundo dando a entender uma órbita bagunçada. E como esse livro é publicado pela Suma, tem ali o logo da editora no cantinho. E essa é a minha capa super minimalista do Problema dos Três Corpos. Imagina, gente, capa dura, acolchoada, com fitinha no meio. Eu quero. Suma, por favor, providencie. Eu quero. Não precisa comer a capa, não. Mas se for, tá ótimo. Fala sério, essa capa dá total personalidade pra história. Imagina você passando na livraria e ver esse livro azul bonitão aí. Se quiser acrescentar detalhe, bota o brilhinho no título. Bota brilhinho em tudo. Enche de brilho. Com certeza ia ser uma ótima edição de luxo. E se a Suma não se preparar, a Darkside rouba e tira o título. Porque as edições de luxo da Darkside, ela não coloca o título da capa. Eu não queria isso pro meu livro, eu queria que tivesse o título. Comenta aí embaixo qual dessas capas é a sua favorita e eu quero mandar um beijo para a Luísa Bastos, que incentivou esse vídeo. Sem ela, esse vídeo não existiria. Até o próximo, gente. Um beijo. Tchau. Fala sé... Tuts, 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 tuts.